Graça e paz, queridos. A gente muitas vezes pensa assim, e a gente sempre pede a Deus, muitas vezes e na maioria das vezes, para não sermos instrumento do diabo, para não proclamarmos a sua palavra nem o seu pensamento, mas sermos servos da justiça. Mas será que entendemos de fato o que isso significa? Nós fomos chamados por Deus para sermos servos da justiça, não para nos corrompermos. Será que entendemos o que isso significa, o que significa ser servo da justiça? Por isso o assunto que a gente está abordando é entre a justiça e a corrupção. E nós precisamos entender isso, porque se não entendermos, nós estamos vivendo de maneira corrupta, fora do propósito e fora da vontade de Deus. E nós não podemos. Deus, na sua misericórdia infinita, na sua graça abundante, nos salvou. Salvou por sua graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Somos salvos. E aí? O que isso significa para nós de fato? Por isso, quando a gente fala em termos de dízimos e ofertas, que a gente discute e fala aqui sempre à frente, com o intuito de dizer assim, qual é o seu compromisso com essa congregação, com essa família? É importante entender isso. Nós precisamos entender isso como filhos de Deus, no papel que a gente tem, na responsabilidade que a gente tem. Se não entendermos, a gente vai tratar essa família, porque não é esse prédio. A gente sabe que isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio simplesmente onde a gente reúne. Nós sabemos e temos a consciência que igreja somos nós. Somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, somos a nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E o nosso compromisso são com pessoas. Agora, posso muito bem tratar simplesmente essa família como uma casa de passagem. Hoje eu quero ouvir uma palavra diferente, eu vou num lugar tal. Quero ouvir uma palavra assim, vou em tal lugar. Quero ouvir um louvor assim, vou em tal lugar. Mas não gero, não tenho em minha vida compromisso com as pessoas. Eu não tenho compromisso com pessoa alguma. Acho que a minha vida se resolve viver uma vida com Deus. Não importa onde eu vou lá, canto, louvo, glorifico a Deus. Um mês eu dou uma oferta aqui, outro mês eu dou uma oferta ali, outro mês eu dou uma oferta ali. E assim vou tocando a vida. Não tenho responsabilidade para com a família. A gente sabe e compreende as limitações que nós temos como família. Nosso serviço não é o melhor. Porque nós estamos pedindo para você nos ajudar no serviço. Isso é família. Assim como o pai do Neiro falou assim, olha, está aqui a conta de luz para você pagar. A questão que o nosso meio não é só a conta para pagar, tem a conta de luz para pagar, tem a conta de água para pagar, tem o aluguel para pagar, mas isso é o importante? Não, isso é o menos importante de tudo. Hoje, menos de 20 pessoas que congregam aqui estão comprometidos e estão dando conta de pagar essa conta. Os outros 80 estão tratando aqui como uma casa de passagem. Vou lá, usufruo. Tem problema? Nenhum. Mas isso quer dizer que você não entendeu ainda por que Deus te chamou. Você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para a tua vida. Precisamos viver a vontade de Deus. Aqui, tudo bem. Em outro lugar, não tem problema nenhum.
Se ali prega a palavra e te ensina a conduzir e a andar com responsabilidade diante do Pai, não tem problema. Mas se comprometa com uma família, para ser instrumento útil ao corpo. Agora, se você está vivendo com o intuito de buscar a bênção em qualquer lugar que você vá, que Deus supra as suas necessidades, resolva os teus problemas, que Deus tenha a obrigação de atender os seus pedidos e satisfazer as suas necessidades, e que a tua vida é vivida com um único propósito, um único intuito de se salvar, você ainda não entendeu. Você está vivendo uma religiosidade. Você está vivendo de forma corrupta, segundo os valores do reino. Você está negociando e querendo comprar um Deus que não é o Deus que te ofereceu gratuitamente uma salvação, para que você fizesse parte do seu reino, fizesse parte do seu povo. E nós precisamos entender isso. Precisamos compreender urgentemente isso. Olharmos as coisas de Deus segundo a perspectiva de Deus, segundo o entendimento de Deus, não segundo o que nós pensamos. Isso está claro para você? E isso precisa estar claro. É fundamental você entender. Porque só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, eu vou pedir uma coisa: guarde o celular, pode fechar, pode desligar, a não ser que você trabalhe em área médica, de urgência, algum setor de urgência, mantenha o celular, mas caso contrário, pode até desligar o celular. Não precise ler nenhuma passagem. Ouça. Deus quer nos falar algo muito importante hoje. Então preste atenção, porque é importante aquilo que o Pai quer nos falar e nos ensinar nessa noite. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, do verso 3 ao 5, ele diz assim: é claro que somos humanos. Paulo reconhece, somos humanos. Somos pessoas, cheias de defeitos, cheias de problemas. Assim como todas as pessoas cheias de defeitos, cheias de problemas, que Deus usou. Somos humanos. Temos nossos problemas, temos nossas noias, mas o que nós precisamos entender, somos humanos que dependemos de Deus. E reconhecemos que dependemos de Deus. Mas não lutamos por motivos humanos, ou seja, a nossa luta não é humana. A gente não está aqui para lutar segundo os valores e nem os pensamentos deste mundo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Primeiro, usamos armas que não são humanas. Armas em Deus, poderosas em Deus. Armas que têm como fundamento, propósito de destruir, acabar, aniquilar fortalezas e também todas as ideias falsas. O que isso quer dizer? Porque nós precisamos entender uma coisa, precisamos conhecer Deus. Precisamos compreender a sua vontade. Jesus, em João 17, ele fala a seguinte coisa: a vida eterna está em conhecer a Deus. É no conhecimento de Deus que está a vida eterna. Nós somos salvos para fazermos parte de um povo de Deus, reino de Deus, a nação santa. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Por que precisamos conhecer a Deus?
Porque nós precisamos entender a sua vontade, entender o seu querer para as nossas vidas e viver segundo essa vontade. É para isso que Ele nos chama. Ele não quer a nossa religiosidade. Ele não quer simplesmente a nossa adoração no intuito de negociar com Ele e de dizer: estou agradando a Deus, por isso Ele vai atender os meus pedidos e vai satisfazer as minhas necessidades e não vai deixar que eu passe necessidade. Se o nosso intuito é esse, Paulo está escrevendo que tudo isso precisa ser aniquilado, destruído, acabado. Isso não é pensamento de Deus. Isso não é sabedoria de Deus. Isso não é a vontade de Deus para a tua vida e nem para a minha. E isso nós precisamos entender. O que nós precisamos compreender? A vontade do Pai. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Ele quer para as nossas vidas, entender quem Ele é, entender o que Ele deseja de nós e como deseja que nós vivamos neste mundo. Por isso a gente fala de uma sabedoria de Deus. Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios 2, 6 e 7, ele fala: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não de sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. É essa sabedoria que Deus revela em Jesus Cristo. É essa sabedoria que Ele quer que a gente entenda, compreenda e viva segundo. Porque, caso contrário, viveremos uma religiosidade e estaremos praticando atos de corrupção que não traduzem a justiça de Deus. E se entendermos isso, a gente se converte de fato à vontade de Deus. E nós precisamos entender. Jesus, lá em João 12, 20, a partir do 20, diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaída da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. Para esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Situação estranha, os gregos pedem para falar com Jesus e Jesus traz uma palavra dessa. O que isso quer dizer? E o que isso tem a ver com a sabedoria humana e a sabedoria de Deus? Paulo começa na sua primeira carta falando acerca disso, que a sabedoria de Deus era loucura para os homens. O que nós precisamos entender, quando falamos de sabedoria, falamos de entendimento, de discernimento, nós falamos da maneira como Deus pensa e deseja que nós aprendamos, como filhos, a ser e a revelar. E a maneira como os homens vivem,
que traduz o pensamento humano, que na realidade é o pensamento natural, que é um pensamento diabólico. Por isso, quando Pedro, depois de falar que ele era o Filho de Deus, e Jesus fala que ele estava indo para Jerusalém, que iria morrer, Pedro dá maior bronca e fala que ele não poderia fazer aquilo e que ele deveria se salvar. Jesus vira para ele e fala: arreda-te, Satanás. Mesmo que havia falado uma palavra que traduzia aquilo que era a vontade de Deus, foi uma pessoa que falou daquilo que eram as palavras de Satanás. Por isso, da nossa boca pode sair palavras que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, que expressam Deus, mas também podem sair palavras que são traduções daquilo que é o pensamento do diabo e que nós traduzimos em ações em nossas vidas. Quando eu faço isso? Quando eu ajo segundo o pensamento grego ou quando eu ajo segundo o pensamento de Jesus? Ele poderia se salvar daquela hora? Poderia. Ele pediu por isso? Pediu. Mas o que ele falou para o Pai? Faça-se a tua vontade. O que isso difere do nosso dia a dia? Em nada. Porque são nessas situações que nós somos colocados o tempo todo. São nesses momentos entre o pensamento do mundo e o pensamento de Deus, em a gente tem que escolher. Quando nós temos o entendimento e a compreensão da vontade de Deus, nós nos sujeitamos à vontade do Pai. Por isso, em Romanos, Paulo, terminando o capítulo 11, fala que tudo que foi feito por meio de Cristo, para Ele e para a glória dEle. E aí Ele chama-nos para o quê? Para fazer da nossa vida o quê? Uma oferta. Oferecer os nossos membros a Deus como um sacrifício vivo, como uma oferta. E Ele nos fala para o quê? Transformar-nos pela renovação do entendimento. Do que Ele está falando? Ele está falando disto. Entre a justiça de Deus e o pensamento humano, pensamento grego. O que o pensamento grego prescreve? Que nós devemos salvar a nós mesmos. Que nós devemos buscar os nossos interesses. Que devemos viver segundo a nossa vontade. Que o problema do outro é do outro. Que as lamúrias e as dificuldades do outro é do outro e que isso não tem nada a ver comigo. Que o problema de sustentar um lugar é problema dos outros. Não é meu, eu não tenho um compromisso com eles. Isso é tradução de pensamento grego. Onde mais manifesta? Numa fila, aonde eu, buscando o meu interesse, vou lá e converso para passar na frente de 20. Eu, num trânsito, vem um policial para me aplicar uma multa, eu decido que dá uns R$50 para ele, ou uns R$100 sairá mais barato do que a multa que ele irá me aplicar. Isso é viver segundo a justiça de Deus, o pensamento de Deus? Não. Quando eu sonego os impostos, tenho uma empresa e sonego o imposto, o que eu estou fazendo? E corrompendo. Os impostos são justos? Eu sei que não são. Mas isso me dá o direito de sonegar? Não. Se eu sou filho de Deus, não. Posso? Pode. Tem muitos que corrompem, que sonegam. Imposto de renda, arrumar recibo, comprar recibo de despesa que eu não fiz. Isso é se corromper? É. Isso está escrito na Bíblia para não fazer? Não. Quando eu faço mal para alguém,
Ou melhor, não faço mal quando eu simplesmente desprezo. Isso é amor? Não. Isso é se deixar corromper pelo pensamento deste mundo. E é isso que nós temos que entender. É isto que não traduz a vontade de Deus. É disto que não fala o reino de Deus. E isso nós precisamos compreender. O reino de Deus é muito simples, mas nós precisamos compreender essas coisas simples. Caso contrário, o que viveremos é simplesmente uma religiosidade. Tenho a obrigação de me comprometer com as pessoas, se não sou o filho de Deus e se não vivo o reino de Deus? Não, não tenho nenhuma. Mas se eu conheço a Deus, eu não tenho opção. É obrigação natural. É expressão natural de quem eu sou. Mesmo que, como fazem com o nosso Senhor, ou nós fizemos com o nosso Senhor, desprezamos, rejeitamos, negamos, maltratamos, nós sofreremos as mesmas coisas, padeceremos as mesmas coisas, sofreremos mágoas, mas isso me impede de continuar servindo e honrando as pessoas, me empenhando por aquilo que eu entendo ser a vontade e a minha responsabilidade no corpo para a edificação uns dos outros. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos deixar de ser crianças, pessoas imaturas que querem viver o reino de Deus, usufruindo simplesmente do bônus e não tendo a responsabilidade de crescimento. Nós precisamos crescer. Não podemos encarar a vida espiritual como crianças, como pessoas que vivem e pensam segundo o mundo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para o amadurecimento e para sermos expressão dele neste mundo. E nós precisamos entender isso. Porque se não é assim que vamos viver, estamos perdendo tempo. E não vamos cumprir nunca a vontade de Deus aqui neste mundo. Por que você está aqui? Por que você tem frequentado e tem congregado aqui? Porque o louvor é bom? Talvez. Porque a palavra é boa? Talvez. Porque satisfaz algumas necessidades e supre algumas necessidades que você tem? Talvez. Mas é para isso que você está aqui? Não. Precisa entender que não é. Isso aqui que a gente faz aos domingos não é vida de igreja. Isso que nós fazemos aqui não é viver igreja. É um pedaço muito pequeno do que seja vida de igreja, do que seja responsabilidade dentro daquilo que nós entendemos e compreendemos que precisamos fazer neste mundo. O tema deste ano fala de ver compaixão. O que isso significa? Por isso nós conversamos, trouxemos palavras, ensinos sobre este aspecto. Falamos no sentido de entender quem é meu irmão. E meu irmão não é aquele que só está aqui. Aqui dentro, que compartilha das mesmas ideias e muitas vezes busca as mesmas coisas que eu busco, mesmo que seja imaturidade. Porque não estou aqui para buscar os meus desejos nem atender às minhas necessidades. Eu estou aqui para servir, assim como Cristo serviu. Paulo nos chama para sermos imitadores de Deus. Também nos chama na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, para sermos imitadores dele como ele era de Cristo. Paulo não fala em nenhum momento que a vida dele foi tranquila. Teve perseguição, fome, nudez, frio,
passou maus bocados no mar, mas nós o que queremos? Vida boa, vida tranquila, riqueza, abundância, para o nosso prazer, não para usar para o reino, porque nem o que recebemos temos usado para o reino no sentido de revelar Deus ao mundo, porque o nosso papel é fazer Deus conhecido neste mundo, e fazemos Deus conhecido neste mundo quando praticamos obras de justiça. O que são obras de justiça? São obras que revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. E que são obras que revelam a vontade de Deus para as nossas vidas? São obras que têm o intuito de fazer Deus conhecido através de uma expressão das suas virtudes. Que virtudes são essas? Amor, graça, paciência, longanimidade para com as pessoas. Revelar Deus lá fora. Para aquele que ainda não sabe que é meu irmão. Isso é compaixão. E eu preciso entender que eu tenho que fazer da minha vida uma oferta em favor daquele que está lá, que não conhece, que é extremamente ignorante. Assim como eu tenho que fazer em favor daqueles com quem eu ando junto, que também são ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer a vontade de Deus e querer viver uma vida religiosa. Meus irmãos, a gente precisa sair disso, desse pensamento, dessa forma de entendimento que não traduz o que Deus quer para nós. Por isso, a partir de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 6, de 18 a 23, Paulo escreve a seguinte coisa: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chamados para sermos servos da justiça. Deus não existe para atender os seus caprichos, não existe para atender às nossas necessidades e nem os nossos desejos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus implica em fazermos, para a glória de Deus implica em fazermos as obras de Deus, obras que glorificam a Deus. E as obras que glorificam a Deus são as obras que revelam as suas virtudes. Não tem nada a ver com as obras que muitas vezes desejamos praticar. Por isso, entre a justiça e a corrupção, está o fato de entendermos que temos que fazer da nossa vida uma oferta. Romanos, Paulo escrevendo, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentaremos a vontade de Deus quando nos oferecermos. Oferecermos para conhecer essa vontade, para cumprir essa vontade, independente de que na perspectiva grega ou do pensamento humano ela seja boa para nós, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, não será. Mas você pode decidir, assim como Cristo nos deixou o exemplo. Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, não estou a fim de passar por isso, mas faço a tua vontade. E fazer nessa vontade implica em entendermos, segundo aquilo que Paulo escreve logo a seguir, em que ele fala que somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, que temos a responsabilidade pela edificação uns dos outros, crescimento uns dos outros. Precisamos desejar isso, amadurecer, conhecer a Deus, conhecer sua vontade, para ensinar uns aos outros a viver a vontade do Pai. E ele se restringe a isso? Não. Ele dá exemplos. Ele fala do que seja viver uma vida de justiça. Ele fala que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Ele fala que se ele estiver com fome, a gente deve dar de comer. Se ele estiver com sede, a gente deve dar de beber. E ele fala que o cumprimento da lei se resume em uma só coisa: amar uns aos outros. Porque no amor está o cumprimento da lei. E o que nós precisamos entender? Deus nos fez seus filhos. Mas mais do que isso, Ele nos deu da sua natureza. Ele nos habilitou, Ele nos capacitou. Ele derramou, o Espírito Santo derramou do poder, da autoridade de Deus, para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Só isso? Não. Ele derramou abundantemente do seu amor em nossas vidas, para que a gente revele ao mundo esse amor. Vivermos a vontade de Deus, vivermos segundo a justiça de Deus, é continuarmos lendo Romanos, que fala sobre obras de justiça, de como a gente deve viver e como devemos relacionar com as pessoas neste mundo. Não podemos viver de forma corrompida. Não fomos chamados para isso. Quem pode te mudar? Quem pode te convencer? Quem pode conduzir você a viver a vontade de Deus? Quem pode te obrigar? O Pai nos chama para vivermos a sua vontade, para vivermos conforme a sua vontade, aquilo que Ele planejou desde os tempos eternos, antes mesmo da criação do mundo. A igreja, o corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, revelarmos Deus, isso é algo que Ele planejou muito antes mesmo de nos criar. Antes mesmo de criar o mundo, Cristo já estava definido, a igreja estava definida, a cruz estava definida. Que Ele nos abençoaria, que Ele nos daria, que nós seríamos dispenseiros da sua multiforme graça, dispenseiros de Deus, embaixadores do reino. Estamos aqui no mundo para isso, para revelar Deus, revelar sua justiça, manifestar sua graça, não o nosso egoísmo, não o nosso orgulho, não a nossa arrogância, não a nossa falta de paciência, mas sermos mansos,
sermos justos neste mundo, praticarmos obras de justiça que revelam o Pai. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele abriu o nosso entendimento, para conhecer dessa graça e conhecer deste amor, e mais do que isso, Ele tem trabalhado as nossas vidas, derrubando essas fortalezas, esse pensamento maligno, esse pensamento do diabo, que a gente muitas vezes quer preservar. Por isso Jesus disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz, a sua cruz, e siga. Cruz é instrumento de morte. Não é instrumento para você usufruir prazeres nem alcançar seus sonhos. Você não está aqui para alcançar seus sonhos. Você pode até ter a oportunidade de ter eles atendido, mas você não está aqui para isso. A nossa vocação, o nosso chamado é para revelar Deus neste mundo, manifestar o seu reino, fazer a vontade do Pai na terra como ela é no céu, cumprir essa vontade. E aí nessa jornada podemos aproveitar as oportunidades de um emprego melhor, de uma escola melhor, de uma formação, podemos aproveitar essas coisas, mas não são estes os nossos objetivos e o nosso sonho. Nosso sonho deve ser um só: revelar o Pai neste mundo. E só revelamos quando entendemos que é nossa responsabilidade, é o nosso compromisso e é a vontade do Pai para as nossas vidas. Então entenda, essa é a verdadeira vida, e esta é neste ato de buscar essa vontade que está o conhecimento e a verdadeira experiência da verdadeira vida com Deus. Deseje isso ardentemente, busque isso ardentemente. Não viva uma religiosidade para você. Não viva isto para a tua vida. Não é isso que o Pai planejou. Seja um prudente construtor, como Jesus falou. Faça as coisas que Ele diz para que fizéssemos. Nós temos que fazer. E isso está numa questão de derrubar e destruir um pensamento. Não é um esforço para alcançar, é um esforço para expressar o que Deus já fez. Entenda isso. E é isso que o Pai quer que a gente entenda. Porque isso é viver o reino de Deus. Não é um esforço para alcançar, para fazer alguma coisa, para agradar a Deus e Ele nos abençoar. Mas por Ele nos ter abençoado, por Ele ter nos dado, por Ele ter nos capacitado, nós nos esforçamos, negamos a nós mesmos, rejeitamos o pensamento deste mundo para viver a vontade do Pai. Simples assim. Caso contrário, você vai viver uma vida de altos e baixos, sem experimentar do melhor que Deus já preparou, já deu, já concedeu. Mas isso requer compromisso, isso requer negar, isso requer deixar de buscar os próprios interesses para viver de forma plena a vontade do Pai. Que o Senhor possa trazer esse entendimento, esse discernimento. Eu gostaria, neste momento, se você quer reassumir o teu compromisso com o Pai, da tua vontade, de viver a vontade dEle, pleno, se isso que está no teu coração, eu quero ter um tempo aqui com você em oração. A gente assumir isso para vivermos de forma plena, mesmo que não tenha entendimento nesse momento pleno, mas do se empenhar em conhecer essa vontade e compreender essa vontade. Porque foi o que Jesus disse para os religiosos: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
E isso tudo já foi dispensado, dado e concedido a cada um de nós. A gente pode talvez não enxergar, pode talvez não compreender. Pode ser que talvez a ficha vá cair ainda mais na frente. Mas precisamos conhecer para vivermos uma vida de justiça, para sermos instrumento de justiça do Pai e revelação de toda a sua vontade neste mundo. Para que pela igreja ele seja conhecido como ele quer ser conhecido. Amém? Eu vou pedir que, se você quer, que você abaixe a tua cabeça, fique de joelho, se você quiser, no lugar onde você está.